Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, sejam muito bem-vindos para estudarmos a lição de número 6, que tem como título Dons Espirituais. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal do IAG, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe nas suas redes sociais este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso também. Aqui abaixo deixe os seus comentários, a sua participação com textos, com dúvidas, com perguntas, com pedidos e agradecimentos pelos quais temos intercedido também. Se você está nos acompanhando pelo canal de televisão Rede Advir 777, acesse o canal do IAG, se inscreve e caso você esteja assistindo pelo canal, vai lá também para Rede Advir, um canal que tem promovido, que tem apresentado o Evangelho. Estamos nesta parceria que tem dado muitos frutos para a honra e glória de Deus. Quero agradecer aqui a presença do Moses Coutinho, seja muito bem-vindo novamente, Moses, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, pastor, é uma bênção para mim sempre estar com os irmãos aqui, sempre nos faz olhar mais para a palavra de Deus, então seguramente não é uma bênção só para os que escutam, mas especialmente para nós que falamos, né? Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Amém, louvado seja Deus. Estamos avançando na lição deste trimestre, as lições têm sido tremendas, impactantes para o nosso dia a dia. Estamos estudando as duas epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 e 2 Coríntios, e já estamos na lição de número 6, praticamente aí na metade do trimestre, que passou voando, né? Estamos estudando a palavra de Deus com mais profundidade. Como de costume, vamos iniciar com uma oração. Eu peço que, se possível, você feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta lição. Rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Guia-nos, Senhor, na interpretação de 1 Coríntios que estamos estudando em particular, e rogamos a Ti que o Senhor abençoe a todos aqueles que seguem aqui o canal do IAG, abençoe a Tua igreja neste mundo, todas as pessoas que têm deixado os seus comentários, seus pedidos, que as necessidades dessas pessoas sejam supridas em Cristo Jesus. E Pai, que nós avancemos no estudo da Tua Palavra, e o Senhor impressione o nosso coração naquilo que temos que passar a fazer e coisas também que temos que deixar de fazer. Graças te damos por tudo o que Tu és e tens feito. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos então ler o verso para memorizar. Durante esta semana vamos estudar a respeito dos dons espirituais. O foco é estudarmos praticamente do capítulo 12 ao capítulo 14, em que Paulo vai falar sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. E nós veremos o porquê ele está dando ênfase neste dom de profetizar, mas nós temos que entender a respeito dos dons espirituais. Assim como o conhecimento deveria transitar na via do amor, os dons espirituais também, sem a prática do amor, sem serem exercidos, não tendo em vista com a finalidade de edificação do corpo de Cristo, para produzir esta unidade e também para promoção do Evangelho, eles eram praticamente destituídos de sentido. E vamos então compreender aí a respeito dos dons espirituais. Vamos analisar essa imagem que está bem interessante. Nós temos essa imagem um tanto quanto óbvia, né, na sua interpretação, mas vou deixar aqui com Moses, que ele sempre traz aqui compreensões bem interessantes a respeito da imagem. Sim, realmente tem a parte mais clara, né, de que a igreja é constituída por várias partes, que são os vários membros desse corpo. Nós vemos órgãos, membros, mas uma coisa que eu achei interessante é que tem um coração no centro. Mas Cristo não é a cabeça? Então o que é o coração da igreja? O coração, ele é um órgão, inclusive, interessante porque ele é um dos poucos órgãos, o único na verdade, que se você tira ele do corpo, mas continua nutrindo ele continua batendo independentemente do restante do corpo. Ele continua batendo normalmente, ele tem vida própria. E essa vida, a vida dele é alimentar todos os outros órgãos. E nós podemos realmente ver aí o porquê que o amor é simbolizado por um coração. Uhum. Literalmente, a força que une todas essas coisas é o amor. Uhum. E é ao redor dele que está toda a igreja, né? Todos os membros, tudo trabalha graças à força que ele dá. Excelente, excelente mesmo. E nós vemos que esses dons estão interligados, né? Ou seja, no capítulo 12, Paulo vai trabalhar a ideia dos dons como
membros de um corpo e os membros estão interligados. Então os dedos estão interligados na mão, que está interligada no braço, que está interligada no tronco, que está interligada na cabeça. Ou seja, os dons, por mais que sejam distintos, que sejam específicos, que sejam diferentes, eles estão ligados no mesmo corpo. Nós temos aí este sentido aqui na imagem também. Como eu disse, estudaremos 1 Coríntios 12 a 14. Paulo vai trazer uma ênfase, né, no aspecto da unidade. A igreja é uma só, mas na diversidade. Ela tem muitos membros. E cada membro, ele tem uma função e tem um dom distinto. Mas os dons, eles promovem, então, essa unidade na diversidade. E é isso que nós iremos trabalhar também. Então, em resumo, Deus concedeu à igreja dons espirituais para promover unidade por meio da diversidade. Essa unidade precisa estar em Cristo. De quem que é este corpo? De Cristo. É de Cristo, do qual ele é a cabeça, e somente a unidade em Cristo e no Espírito Santo evita divisões. Paulo estava preocupado também com a desordem nas reuniões, principalmente as reuniões de culto, de adoração, em que os irmãos estavam ali congregados. Havia muita desordem. E Paulo vem trazendo vários conselhos, principalmente lá no capítulo 14, para que houvesse ordem, para que o nome de Cristo, então, ele fosse honrado. O que mais podemos extrair aqui da lição de sábado para avançarmos? Eu diria que o problema central da igreja de Corinto, né, que era ali o orgulho, a soberba, às vezes o espírito de facções, certamente existiria em todos os âmbitos, né? E é por isso que Paulo também vai ser bem enfático aqui na questão de que todos têm que estar unidos. Porque certamente poderia haver aqueles que pensassem que um dom era mais importante do que o outro, portanto, eu quero tal dom para ser mais importante. Ou não, a gente faz isso, o outro faz outra coisa. O foco de Paulo também é trazer a unidade em tudo para eles, né? Mostrando que os dons não foram feitos para dividir, mas para unir a igreja. Exatamente. Por mais que existissem dons que deveriam ser buscados como preferência, todos faziam parte do mesmo corpo. Exatamente. E deveriam buscar a unidade e a edificação mútua, né? Vamos aqui para a lição de domingo, que tem como título Diversidade de Dons. Eu acredito que a gente pode ler esse texto, por ser mais curto. 1 Coríntios 12, versículo 1 ao versículo 6, lê para nós, moço. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Santo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Excelente. Então, nós vemos aqui muitos aspectos interessantes. O primeiro é a respeito da fé em Jesus Cristo, né? E o autor vem falando, né? O primeiro dom é a confissão de fé de que Jesus é o Senhor. Porque através dessa confissão, o crente é habilitado para que o Espírito Santo opere nele dons espirituais de conformidade com a vontade do Espírito, e não de conformidade com a vontade do próprio crente, né? Então aqui está falando a respeito dos dons espirituais. E por mais que o texto fale também aqui, ó, diversidade de dons, diferentes ministérios, diversidade de operações, aqui nós temos as três pessoas da divindade sendo apresentadas, mas no aspecto de unidade. Mas o Espírito é o mesmo, por mais que há diversidade de dons. O Senhor é o mesmo, por mais que há diferentes ministérios. E Deus é o mesmo Deus que opera tudo em todos, por mais que há diversidade de operações. Então, por mais que haja diversidade, nós temos que buscar esta unidade, porque Deus ele não está dividido. Ou seja, Deus, por mais que sejam três pessoas, Deus, triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem em cooperação, por mais que as funções sejam diferentes, num único foco, que é a salvação da humanidade, que é a vindicação do próprio caráter de Deus, que é a extinção do pecado, a extinção do pecador também impenitente. Por mais que sejam dons diversos, nós temos que buscar esta unidade no Espírito de Deus, e aí Paulo introduz essa temática de uma maneira muito interessante, né? Uhum. Sim, me parece bem interessante a comparação do corpo, porque ela é muito enfatizada, né, ao longo desse texto.
o tamanho da obra, o tamanho das coisas que um corpo consegue realizar, o alcance delas está baseado na complexidade do corpo. Então, por exemplo, imagine as formas de vida menos complexas que existem. Podemos aí colocar, vamos até sair um pouco do reino animal, vamos colocar das bactérias. Elas são extremamente simples, uma célula ali. O que a bactéria consegue fazer que você perceba? Uma, não estou falando de muitas, estou falando de uma bactéria. Ela não consegue fazer grandes mudanças no mundo, ela vive pouco, a sua vida não tem, como nós podemos dizer, um alcance... Tanta expressão, né? Exatamente, uma esponja marinha, é uma forma de vida totalmente simples, não tem... Tanto é que se você corta um pedaço, qualquer pedaço dela, ela continua viva porque ela não tem várias partes interligadas. Isso tem a vantagem de que ela não é tão afetável pelo ambiente, mas ela também não molda nada ao redor dela. Os corpos que mais conseguem fazer diferença na natureza, na biologia, são aqueles mais complexos. E a essência de um corpo complexo é o quê? É o ser humano. Nós somos o ápice da complexidade. O que nós fazemos com o planeta? Nós mudamos a cara de um planeta com nossas atitudes. Fora todos os outros impactos que nós podemos causar, né? Então, quando nós olhamos para o nosso corpo, por que nós conseguimos fazer tantas coisas? É por causa da complexidade. E o que é a complexidade de um corpo, pastor? É justamente a sua interligação entre os membros. São coisas que são multiplamente necessárias juntas. Então, por exemplo, você imagina uma esponja do mar, se você corta um pedaço, ela não precisava daquele pedaço necessariamente. Uhum. Só que ela também não tem muita diferença. Agora se você corta um pedaço, a falta é sentida. Se você perde certos órgãos, não tem nem como sobreviver. Ou você vai depender de tratamentos específicos, ou vai ter uma saúde afetada. Você vai sendo reduzido em capacidade segundo você é afetado na sua complexidade. Você vai perdendo pontos e vai perdendo poder também, vai perdendo o poder de realizar. E é por isso que nós somos comparados a um corpo como igreja. Assim como no nosso corpo um membro não pode realizar se não estiver em conjunto com os outros, assim também na igreja de Deus. Não há como nós pensarmos que os membros vão funcionar individualmente, cada um por si. Todos eles vão trabalhar em prol e em função da missão que o cérebro outorga, né? E você não tem o risco de você falar, eu vou pegar essa caneca, e você faz, sua mão vai para lá, e você tenta com a outra mão. Tudo obedece ao cérebro. Uhum. Para quê? Para alcançar o objetivo dele. E tudo vai ajudar, vai cair, você às vezes até põe o pé instintivamente para segurar, todos estão para se apoiar. E é por isso que há essa comparação com o que deveria ser a igreja de Deus. Porque quem é o cérebro deste corpo espiritual? Cristo. É Cristo. Então, toda a motivação, todas as razões, todos os intuitos têm que vir de cima, do corpo, do cérebro. Eles não nascem nos membros. Uhum. Então, eu acho bem interessante essa comparação, né? É verdade. E aí, cada um vai ter a sua atribuição. Como o próprio Paulo diz, você não pode dizer que um é mais importante do que o outro. Exatamente. Eles podem ser mais vitais para manter o corpo vivo, né? Mas você não pode dizer que não tem importância. Exatamente. A gente lembra da importância do dedinho do pé quando a gente bate nele na mesa, né? Bate o dedinho na mesa. Mas se você remove aquele dedo, e o equilíbrio de todo o corpo, né? É afetado. Então, por mais que existam membros que são pequenos, muitas vezes não lembrados ou não considerados, a ausência deles traz um prejuízo para todo o organismo. Eu quero destacar algo bem interessante, que é o que está escrito aqui no versículo 11, que diz o seguinte: um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Existe uma diferença, e é interessante que você em casa entenda também, a respeito de um dom espiritual e de um talento natural. Porque muitas vezes nós pensamos que o dom espiritual, ele pode ser exercido de acordo com a minha vontade e ele pode ser aperfeiçoado. Mas isso não é uma verdade. O dom espiritual, ele é manifesto de acordo com a vontade do Espírito, quando o Espírito quer. Diferente do talento natural, que pode ter aperfeiçoado, ou pode ser o talento até adquirido, mediante o esforço e a disciplina. Eu daria aqui um exemplo. Você provavelmente já viu aquela criancinha de 4 ou 5 anos que toca um piano de uma maneira assim magistral. E daí você fica se questionando, de onde veio isso, né? E muitas vezes a gente chama aquilo de dom, mas na verdade, numa linguagem um pouco mais apropriada, aquilo é um talento natural.
Por mais que ela teve um estudo, ela se distingue entre os demais porque aquilo é muito espontâneo. Aquilo é como se fosse parte da essência dela. Quem deu para ela isso? Foi Deus. Mas isso não é um dom espiritual. Isso pode ser empregado de uma forma espiritual. E eu que não toco piano, eu posso me matricular numa escola musical, ter aulas particulares, começar a tocar e ir aperfeiçoando, como aquela criancinha também ir aperfeiçoando, mas dificilmente eu chegarei ao nível de tocar como ela toca. Pode ser que sim, com muito esforço e disciplina. E aí está o talento. Agora, o dom espiritual, o dom de curar. Eu não emprego o dom de curar quando eu quero e como eu quero e aperfeiçoo. Hoje eu curo uma mão, amanhã um braço, amanhã eu estou ressuscitando um morto. Não tem como ser aperfeiçoado, ele já é completo, perfeito por si mesmo. Então aqui Paulo apresenta dons, uma lista de dons, e é interessante até lê-la, no aspecto de que está no controle do Espírito. O Espírito concede, né? O Espírito é o mesmo, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é um só. Ou seja, na diversidade existe unidade, existe uma unicidade. Vamos aqui avançar neste aspecto. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 7 até o versículo 10. Lê para nós, moço. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Ou seja, o benefício que aquela pessoa está experimentando, que é uma bênção ser usada por Deus, não é visando ela, é visando o quê? Comum. A igreja como um todo. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Então existem diversos dons, uma pessoa pode ter diversos dons espirituais, ela pode ter diversos talentos, quer sejam naturais ou que foram adquiridos, exatamente, mas aqui o foco é falar de dons espirituais. A pessoa ela não se torna melhor, ou o exercício daquele dom não visa ela em si, mas visa a própria igreja. E por mais que haja diversidade, deve haver uma unidade, porque o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Ou seja, o nosso foco deve estar no bem comum, deve estar no todo, deve estar no corpo como um todo, né? Amém. Isso é muito importante. Vamos avançar aqui? Avançamos. Lição agora, então, de segunda-feira, unidade por meio da diversidade. Vamos trabalhar, por mais que a gente tenha entrado um pouco nessa temática, Sim. vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daqui. Sim. A metáfora da igreja como um corpo, né? Sim, é muito interessante ainda pensar nisso. Poderíamos falar muito sobre isso, né? O fato de que os membros sejam diferentes entre si não faz que nenhum deles trabalhe para si. É muito interessante, nós paramos pouco para observar isso. Por que Cristo compara nós com os membros? Se nós começarmos a nós mesmos a analisar como os nossos membros trabalham, talvez a gente comece a entender um pouco mais. Então, por exemplo, se você machuca uma mão, machuquei essa mão, como é que você cuida dela? Com o restante do corpo auxiliando, Você vai né? usar, Com a outra, né? Mas a outra mão, e é automático. Machucou, o que essa mão automaticamente faz se você machuca essa? Uhum. Já segura, já apoia. É instintivo praticamente. Você não fica pensando, eu acho que agora eu tenho que pôr aquela mão ali. Já chegou a se tornar algo natural, porque a influência vem de cima, o sistema nervoso manda sem você nem... É o mesmo corpo, né? Ele tem que trabalhar. Isso, mas são membros diferentes. Uhum. Essa mão eu consigo fazer assim e essa eu consigo fazer assim. Uhum. Ou seja, elas vão e cada uma vai ser talvez uma mão mais forte do que a outra. Você talvez seja destro, vai escrever com a direita. Mas a esquerda não pode ajudar a direita quando vai precisar com alguma outra coisa. Uhum. Ou seja, as atribuições de cada membro servem para o propósito da mente. Porque quem é o dono do corpo? Pense no seu próprio corpo. Do seu próprio corpo. Imagina o seu corpo sendo tirado pedaços. Você vai escolhendo. Não, se você não tivesse opção, né? Vamos supor que você tem que ir tirando. Tirando. Qual a última parte que fica? É a cabeça. Porque ela é o que mantém o corpo. Vital mesmo. Ela é a razão do corpo existir. E o corpo existe para servir aos propósitos da cabeça. E para isso todos servem. Se você machuca o pé, o cérebro não diz assim, olha, foi o pé que se machucou, então continuem vocês aí, na atividade de vocês, deixem o pé lá que ele se vira. Isso acontece na realidade? Não. É automático, o corpo inteiro se dedica a curar a parte que está enferma. Internamente, os órgãos que não estão sob nosso controle, externamente, nossas mãos,
nós vamos olhar muito mais para as coisas para não ter risco de chutar com o pé machucado. Então, realmente, não tem como nós dizermos, nós olharmos para essa comparação e não percebermos o quanto nós devemos estar mais unidos. E aqui Paulo exalta principalmente a questão dos dons, né? De que deve haver uma unidade de propósito. Nenhum deles pode pensar que um dom visa uma coisa e o outro dom visa outra coisa. Exatamente. Todos estão regidos pelo mesmo propósito. E essa ênfase, só um detalhe, na unidade, ela é expressa nos termos dos próprios versículos aqui, né? O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus, um só e o mesmo Espírito, 1 Coríntios 12:11, o corpo é um só corpo, um só Espírito, todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Nós temos toda essa ênfase, então, aí nos próprios versículos da unidade, né? Um só corpo, um só Senhor. Paulo está trazendo essa ênfase da unidade mesmo. Mas ele traz a ênfase também da diversidade. Exatamente. A questão da unidade acaba sendo o foco central, por mais que ele fale dos dons, né, espirituais. Exatamente. Acaba focando nisso. E pensem, por exemplo, por que em um acidente a última coisa que nós queremos, a última coisa que nós esperamos é que venha uma amputação? Por que será? Nós, às vezes, realmente não damos valor a algo até que nós possamos perdê-lo, né? Você machucou o dedinho, você fala, vamos cortar logo para não dar mais problema? Ou você vai até o último momento para aquele dedinho aí. Ou quando você fere, assim, uma parte da mão, daí você vai passar um fio dental, você nunca associou que na hora de passar um fio dental você usava aquela parte da mão e aquilo se torna incômodo. Exatamente. Quantas vezes já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso várias vezes comigo. Você fala, nossa, mas essa parte do corpo ela é importante também, né? Por mais que ela nem seja reconhecida ou valorizada ou pensada a todo momento. Pois é, e aí vamos supor que esse dedo está ferido, está doendo, causando dor, inflamado. Você não está sentindo dor, não está causando problema? Por que a gente não corta fora logo? Por que a gente não está dando problema, vamos nos livrar? Por quê? Porque isso afeta a capacidade do corpo como um todo. Vai afetar a capacidade do corpo como um todo e automaticamente nós não queremos que isso aconteça. Por que vocês acham que Cristo gostaria que isso acontecesse com a sua igreja? Qual deve ser a nossa atitude então quando os membros da nossa igreja estão mais fracos, estão em necessidade? Pode ser às vezes que um câncer ou uma gangrena exigem que para a saúde do corpo como um todo seja retirada parte do corpo. Mas esse é o último recurso, né? O ideal é que o corpo seja mantido na plena capacidade para efetuar as atividades que temos. Então, nós devemos entender que quando os sentimentos de trabalho mútuo e cuidado não existem dentro da igreja, é porque não estamos sendo guiados pela cabeça. E aí é uma pessoa com problemas, imagina uma pessoa com problemas, como nós poderíamos dizer, neurais, que não tem controle sobre o seu próprio corpo. Imagina uma igreja assim. Será que a igreja de hoje não é assim? Será que a igreja ao longo do tempo, Satanás não tem trabalhado para que nós trabalhemos separados das influências nervosas, que são o que diz como nós devemos atuar? Não podemos ser como um corpo desgovernado. Um corpo que anda harmoniosamente é um corpo, inclusive, olhando para tudo isso nós vemos, que serve. Um corpo onde cada parte está disposta a servir as outras. Exatamente. Você me fez lembrar, faz um tempo já, quem sabe mais de ano, eu lembro de uma reportagem de uma doença da mente em que a pessoa ela não reconhece um membro do corpo como parte do corpo dela. E ela faz de tudo para amputar esse membro. É uma coisa assim, é uma doença real da mente, né? Então, a mente dela não reconhece a mão dela, o pé, a perna, às vezes são membros maiores, né, como a perna. Uau. Ela não reconhece e ela faz algumas coisas para amputar, para se tornar livre. Ela fica daí satisfeita de ter amputado aquele membro, não reconhecendo aquele membro como parte do corpo dela. Isso mostra uma mente doente, né? Isso mostra uma mente doente, que não é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Exatamente. Se nós temos a mente de Cristo, a nossa mente é de preservação de todo o corpo, sem fazer distinção no sentido de valorizarmos alguns dons em detrimento de outros e menosprezarmos outros dons, que era o problema da igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto, eles valorizavam alguns dons, reconheciam a importância e outros não. Isso aí, Deus te deu esse donzinho, né? Então muitas vezes a gente acaba menosprezando, mas a gente não pode esquecer que é Deus quem opera tudo em todos pelo Espírito. É o Espírito quem deu para quem Ele quis e manifestou quando Ele quis, ou seja,
o mérito não é seu, a glória não é sua, o propósito não é para a sua, no sentido individual, edificação, mas para a edificação de todo o corpo de Cristo. E aí, moço, eu lembro de uma história de um amigo meu, que se converteu no mesmo contexto praticamente que eu também me converti, e ele disse que se converteu através de um abraço de uma irmã na porta da igreja. Uau. E eu perguntava para ele, mas qual que foi o sermão que você ouviu naquele sábado? Não lembro. E quais foram os estudos que vocês fizeram naquele sábado? Eu não lembro. Mas eu não me esqueço do abraço daquela irmãzinha. Ela me pegou, uma senhorinha baixinha, me puxou assim pelo pescoço, me apertou e falou assim, ó, você é muito importante para nós. E aquilo ficou no coração dele, porque ele tinha problemas familiares, emocionais, e aquela mulher usando aquele dom que Deus deu para ela, né, que não era só um abraço, mas um dom de cura da alma, né, cura da vida emocional ali. Aquele abraço fez com que ele se rendesse a Cristo e viesse para a igreja e fizesse parte do povo de Deus. Então você vai falar, não, esse dedinho aqui que fica lá na recepção não é importante. O que é importante é a boca que está lá no púlpito, né? Ou o olho que está não sei aonde. Não, todas as partes do corpo são igualmente importantes, por mais que nós não muitas vezes valorizemos. Nós temos que valorizar todas as partes do corpo. E eu quero ler aqui textos, vamos ler, irmãos? Vamos sim. 1 Coríntios 12, vamos ler aqui do versículo 24 até o 27. Leio? 1 Coríntios 12, 24 a 27. Sim, por favor. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Exatamente. Olha, eu quero olhar bem para você e pedir para que você peça que Deus sonde o seu coração, para que quando você ver um dom sendo manifesto, Deus deixe patente diante de você qual que é o sentimento que você tem. É de alegria, ou de um menosprezo, ou de uma certa inveja? O que está no coração? Porque isso revela se fazemos parte do corpo ou não. Porque quando uma parte do corpo é exaltada, todo o corpo se alegra com aquilo. Ou quando uma parte é afetada, todo o corpo é afetado com aquilo. Ou seja, nós temos que nos preocupar com o todo. E aí Paulo traz a ênfase na diversidade, né? Muitos membros, todos nós fomos batizados. Não é só um membro, mas muitos membros do corpo, cada um deles, todo o corpo, todos os membros. Ou seja, existe unidade, mas existe diversidade. Nós temos que estar unidos apesar da diversidade. E nos alegrarmos com a conquista dos outros dentro da igreja, porque na verdade é a conquista do quê? Do corpo. E chorarmos com a derrota, porque é a derrota do todo. E aí a gente pode pensar até no pecado de Acã, né? O pecado de Acã estava afetando todo o corpo. Se eu começo a ter uma bactéria neste meu dedo que começa a praticamente necrosar, ficar podre, pode me dar uma infecção generalizada. Então, um membro pode afetar ou beneficiar todo o organismo. E assim nós somos como o corpo de Cristo. E a gente tem que pensar aqui na divindade, né, Moses? Nós vemos em muitos momentos da história da redenção, sempre é assim, mas especificamente em muitos momentos, uma ação triuna. Vamos olhar para o batismo de Cristo. O céu se abrindo, Deus falando, este é o meu filho amado em quem me comprazo, Jesus nas águas sendo batizados e o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba. Olha só que coisa interessante. É uma ação triuna, por mais que cada pessoa da divindade tenha uma função, eles estão agindo num único objetivo, que é a salvação da humanidade. E assim nós devemos fazer também. Por mais que Deus deu dom para um ser apóstolo, outro para mestre, assim como ele fala aqui agora no versículo 28, né? Evangelista, dom de curar, etc, etc, etc. Nós estamos avançando, né? Como um só corpo, né? Como um só homem. Este é Cristo, em busca da salvação de pessoas para a redenção da humanidade.
Então nós temos que ter este sentimento, nós temos que ter esse foco de fato. Vamos avançar aqui. Lição de terça, Paulo vem apresentando então um caminho mais excelente, que é o que ele fala aqui no versículo 31, né? Vamos ler. 1 Coríntios 12, verso 31, o que ele fala? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. É claro, funções que são mais vitais. Procure seu coração. Não tem erro. Se você quer ser um órgão vital, procure isso. Ore a Deus para que isso aconteça. Mas não menospreze aquele que é o dedinho. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, por mais que procure os melhores dons, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente. E que dom é esse que será apresentado no capítulo 13, que eu acho que das epístolas de Paulo, né, de 1ª e 2ª Coríntios, é um dos capítulos mais emblemáticos no cristianismo, né? Quem sabe um dos capítulos mais citados aí da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13. Vamos falar um pouquinho. Certo, é bem interessante, né? Nós já entendemos que os membros trabalham para servir uns aos outros. A mão nunca trabalha para servir a si mesma, ela sempre trabalha para servir alguma outra parte do corpo. Mas isso parece automático no corpo. Agora, na igreja, o que é que possibilita que os membros trabalhem assim uns para com os outros? Existe uma pessoa, apenas uma pessoa, que pode ser chamada de amor. E o nome dela pode ser trocado por amor em qualquer contexto, né? Isso é muito interessante. Inclusive, Ellen White, em Caminho a Cristo, página 13, chama essa pessoa de coração do infinito amor. Falando de Jesus, ela fala. Então, em vez de falar Jesus, ela fala o coração do infinito amor. Vou aproveitar que você falou do Caminho a Cristo aqui, Moses. Pode falar. Coloca aqui pra gente, Mateus. Felicidade plena, um valor um tanto quanto simbólico. O foco desse ano é usarmos este material como evangelismo. Já distribuímos dezenas de milhares, já estamos já numa segunda tiragem, né? De 100 mil exemplares, a primeira foi de 100 mil, praticamente esgotou, estamos já na segunda tiragem de mais 100 mil. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco, com o número que vai aparecer, com a central de vendas, adquira, é menos de R$3. É um valor assim simbólico para um livro que é poderosíssimo. Por favor, Mose. Bom, então, o contexto no qual Ellen White chama Jesus de coração do infinito amor, nesse livro, é justamente no contexto que fala da entrega total de si mesmo pelos outros, pelo ser humano em específico, né? E então cada dom e cada poder de Cristo, ele serviu ao propósito do amor. Ou seja, todos os dons que Jesus tinha muitos dons, né? Mas todos eles estavam debaixo do principal, que regia todos os outros, e é o tema de 1 Coríntios 13. Então, no corpo e no cérebro humanos, existe uma lei que mantém a vida. É o instinto de sobrevivência, né, que nós temos. E ela só é possível porque todos os membros trabalham em conjunto uns pelos outros, como nós vimos aqui. Mas eu pergunto, nós temos essa lei dentro de nós. Mas qual é a lei da vida espiritual? A lei da vida no céu. Nós comentamos isso na lição passada. A lei da vida é justamente a capacidade de viver pelos outros. Nós realmente temos que transpor essa analogia do corpo para nós, né? É verdade. Quando nós transpomos isso do corpo para nós começamos a perceber quanto que nós devemos ainda buscar a unidade. Se nós, realmente, se o nosso corpo funcionasse como muitas vezes funciona a nossa igreja, talvez nós nem conseguiríamos andar, na verdade. Por quê? Porque a essência, o cerne de tudo é o amor. E por isso que eu achei interessante até a imagem do começo. Sim. O centro da igreja tem um coração ali dentro. O coração é o que mantém todos os outros órgãos vivos. Né? Então a vida e a utilidade dele só existe enquanto vai amor. Enquanto vai o sangue que sai, que flui do coração. Que é justamente amor. E aqui eu achei interessante também essa comparação. Ela vai chamando Jesus de o coração do infinito amor. Né? É o centro de todos os dons e o maior de todos. Então, qual é essa lei? A lei que está em Gálatas 6:2, que diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então a lei que deve reger a vida espiritual é a lei baseada no amor. E é realmente o capítulo 13 de 1 Coríntios é tão já batido, tão pisado,
ou escutado, né? Já falamos tanto sobre ele na nossa vida, mas quanto dele realmente nós já transformamos em realidade, né? Talvez é a pergunta. Exatamente. É lindo esse capítulo. É verdade. Assim como o conhecimento, na lição passada falamos que deve transitar na estrada do amor, os dons também devem ser exercidos no canal, né, do amor e serem alimentados pelo amor. Tanto que no início do capítulo, Paulo vem mencionando dons espirituais, o falar em línguas, o dom de profecia, mas ele sempre termina, né? Se não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. E caridade aqui pode ser muito bem traduzida como amor. Se não tivesse amor, o que adiantaria, né? Falar em línguas, ter o dom de profetizar, de fazer isso, aquilo, até de dar a minha própria vida, de nada serviria. Então o amor é o que significa, é o que traz significado, é o que traz o motivo, é o que traz o alvo, o objetivo também do dom ser exercido. Qual que é o objetivo do dom ser exercido, ser praticado? O amor. E o amor tem como vista não o próprio eu, mas é o amor altruísta. E aí vem todas as características do que é o amor e do que não é o amor, né? Isso é bem interessante nesta lista, né? O que é e o que ele não é. O que é está aqui no verso 4, lê para nós. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria. Não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Exatamente. E daí Paulo conclui, né, que quando Jesus voltar, em resumo, né, todos os dons cessarão. Ou seja, falar em línguas não terá mais propósito, porque para que serve o dom? Recapitulando, isso é importante, para a edificação do corpo de Cristo e para a pregação do evangelho, para a salvação de almas. Então, quando você está no corpo de Cristo e você vê a manifestação de um dom, aquilo te fortalece. Deus dá para ela não como um fim em si mesmo, não focando ela em si, mas focando o bem comum. A gente já falou sobre isso. Então, é para a edificação do corpo e para a proclamação do evangelho. Jesus voltou, os dons cessam. O evangelho. Mas há algo que não cessa, que é maior do que a fé e a esperança, que é o quê? O amor. É o anterior amor. ao evangelho. Exatamente. Então Deus é amor. E se nós estivermos consonantes com essas características do que é o amor e do que ele não é, certamente o exercício do dom, o próprio exercício do conhecimento, enfim, o bem comum, nos auxiliarmos, reconhecermos e valorizarmos uns aos outros, tudo isso será cultivado através daqueles que são filhos de Deus realmente. Amém. Amém, glória a Deus. Exatamente. Então, um capítulo maravilhoso, né? O amor é a chave para o uso sábio dos dons, diz o autor aqui na terça-feira. E Paulo ensina que apenas pelo amor os dons espirituais podem ser usados de modo adequado. Não tem valor algum se não forem motivados também pelo amor. Louvado seja Deus por isso. O amor é a motivação suprema, né, para tudo. Por que o jovem rico não conseguiu deixar todas as coisas, vender tudo e seguir a Cristo? Mesmo querendo a salvação, por quê? Porque ele não tinha amor. Exato. Amor pelas pessoas às quais ele serviria, amor a Deus suficiente para largar as coisas e servir a ele. O amor é a motivação suprema, né? Exatamente. Quarta-feira, o dom de línguas. Existe aquela compreensão, né, já batida de que o sinal da manifestação do Espírito é o dom de línguas. E muitas vezes esse dom de línguas é entendido no mundo evangélico, protestante, como falar em línguas estranhas ou línguas desconhecidas. Mas um ponto aqui muito importante, o capítulo 14, se você pegar uma boa tradução, como Almeida Corrigida e Fiel, a própria King James, isso não fica muito evidente na Almeida Revista Atualizada, não que não seja uma boa tradução, e na própria Nova Almeida Atualizada já nem aparece mais esta palavra, mas vocês podem observar que nem no versículo 2, porque o que fala em uma língua desconhecida, o desconhecida está em itálico. O que significa isso, né? Que essa palavra não consta no original. Então Paulo nunca usou o termo língua desconhecida, verso 4, língua desconhecida,
Não, ele não está falando de uma língua desconhecida. Então existe aquela compreensão de que o sinal evidente do batismo do Espírito é eles falarem, esses crentes, né, que foram batizados pelo Espírito, falarem em línguas e são línguas estranhas ou línguas desconhecidas. E aí existem, né, várias expressões, e aqui eu não quero ser deselegante, caso alguém esteja nos assistindo neste momento, mas no mundo evangélico, pentecostal, por que pentecostal? Porque acredita na manifestação do dom de línguas lá no Pentecostes como um sinal evidente do batismo do Espírito, de quem foi batizado pelo Espírito, quem não foi. E a gente vê muitas vezes o Espírito Santo sendo derramado, e aí vem a manifestação do dom de línguas, ou dom de línguas, e depois esses crentes sendo batizados, enfim. Existe essa alternância, batismo, dom de línguas, ou dom de línguas e depois o batismo. Mas seria isso que Paulo está ensinando? O que ele está falando sobre o dom de línguas e o porquê ele faz questão de dar essa ênfase neste dom? O que estava acontecendo na igreja de Corinto para que ele desse diversos conselhos a este respeito? Vamos falar sobre isso. Primeiramente, eu acho que é interessante nós lermos o 14:22, porque lá Paulo nos dá a razão da existência do dom de línguas. Para que ele veio existir? Porque, embora, tudo bem, todos são para edificação do corpo, mas como? Em que aspecto? Porque não são para edificar uma casa, você não usa só tijolo, você usa tijolo, areia, cimento, cada um tem uma utilidade. E qual a utilidade do dom de línguas? Verso 22 diz: portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Então, peraí, o dom de línguas é um sinal para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que creem, para os que não creem, mas para os que creem. Ou seja, o dom foi dado com o propósito de aumentar a igreja, de que fosse um sinal da demonstração para do poder de Deus. Né? Só que o próprio Paulo continua dizendo que se alguém entra numa igreja onde todo mundo está falando um monte de línguas e ninguém entende nada, a pessoa vai entrar e falar, essas pessoas estão loucas. Então eu pergunto, será que a maneira como hoje é realizado o dom de línguas, numa igreja onde realmente, se uma visita entrar, ele vai ver... O suposto dom de línguas, né? Alguma visita entra, vê todo mundo falando aquilo, vai dizer, essas pessoas estão loucas. Cumprindo aqui o verso 23, né? Que diz isso, olha. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas, se isso acontecer, o verso 22 não está sendo cumprido. Porque o verso 22 diz que é justamente para os que estão fora que serve o dom de línguas. Então como é que é para os que estão fora, e os que estão fora chegam, vê as pessoas falando em línguas e se escandalizam? Significa que o dom tem uma maneira correta de ser aplicado. E eu não creio que seria a maneira como é aplicado hoje em dia, né? Porque assim como no Pentecoste, qual foi a utilidade do dom de línguas que foi dado? Foi o entendimento de todos. Hoje em dia, a dificuldade é justamente o entendimento. Parece que não há entendimento dessas línguas, né? Então, nós vemos tanto isso que ele fala isso no verso 28, né? Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Exatamente, ou seja, línguas ininteligíveis, elas não edificam ninguém. Elas não edificam a igreja. O verso 23, como nós já lemos, diz que o incrédulo se escandalizaria vendo algo assim, né? O proveito de uma língua está justamente em que as palavras sejam entendidas. Não há proveito se não é assim. Por que era necessário o intérprete, pastor? Para que a língua ficasse compreensível. Exato. Suponhamos que o dom de línguas é algo que vem na nossa mente, nós falamos e nem nós sabemos o que estamos dizendo. Bom, para que servia um intérprete? Certamente a pessoa que estava falando, ela sabia o que estava falando. Ela era edificada, tanto é que está escrito isso. Mas os outros não, porque os outros não entendiam. Se o dom de línguas vem de Deus, como é que ele mesmo não sabe o que ele está recebendo? Para que ele precisa de uma outra pessoa para interpretar o que ele está falando, né? Significa justamente, nós vemos isso por esse contexto, que é o caso de uma pessoa que fala uma língua a qual os outros não falam, e havendo alguém que fala a mesma língua, deve interpretar. Assim como acontece comigo aqui várias vezes no IEG, em vários outros lugares onde isso é necessário. Então, quando a pessoa não sabe a língua da maioria e fala, como diz o verso 4, ela edifica a si mesma. Ou seja, estou pregando para mim. Pregar, será que edifica só as pessoas que estão ouvindo? Não. Eu diria que uma das pessoas mais edificadas quando estamos pregando é o próprio pregador. Isso é verdade. Mas se ele prega em uma língua que ninguém entende, o único edificado é ele. Exatamente. O intérprete também é muito edificado, né? Eu já não conheço espanhol tanto quanto o Mouso conhece, mas eu já tive a oportunidade de traduzir alguns hispanos que pregaram aqui. E quando você está nesse processo de interpretar e traduzir,
a sua imersão no sermão é muito grande. Com E certeza. facilita com que todos, obviamente, tenham essa imersão, que de outra forma muitos ficariam ali completamente perdidos e a palavra não alcançaria o seu objetivo, que Sim. é transformar, edificar, transformar, converter. Algumas pessoas creem que ser usado por Deus em algum dom já é um grande proveito. Mas eu não diria isso, pastor, que já é um grande proveito em si. Sabe por quê? Profetizar é um dom. É um dom. Balaão teve esse dom. Uhum. E ele fez bom proveito? Foi bom para ele usar esse dom? Foi bom para o povo de Deus porque ele não podia falar o que ele quisesse. Mas para o próprio Balaão, aquilo mais o condenava do que o santificava. E eu falo isso porque algumas pessoas argumentam que quando a pessoa é tomada no espírito e fala em línguas estranhas que ninguém entende, ela é edificada segundo o verso 4. Mas será que a pessoa realmente é edificada só por ser usada para efetuar um dom? Usando o exemplo de Balaão, eu diria que não. O fato de o dom estar ali sendo realizado não significa que está sendo edificado. Por quê? Porque o que nos edifica é o culto racional. Uhum. Sem entendimento não há edificação. Uhum. Então ninguém pode dizer, pelo contrário, que Deus use alguém, aquilo desgasta o corpo da pessoa. Nós vemos isso em vários exemplos da Bíblia, né? Quando o Espírito caía em alguém, aquilo desgastava o corpo da pessoa. Então, a edificação ela só existe onde há entendimento do que está sendo dito. É a essência do que Paulo está dizendo aqui. Não é edificação sem entendimento. Exatamente. O problema aí dá a entender pelo próprio texto que era o uso indevido do dom de línguas que estava causando aí para a igreja desordem e confusão. Ou seja, vocês não estão sendo inteligentes, racionais, vocês estão sendo passionais, vocês estão sendo emotivos, e isso está causando toda uma desordem. E o porquê eu estou dando essa ênfase entre racional e emotivo? Porque dá a entender que hoje, esse suposto dom de língua em que a pessoa recebe da parte de Deus uma língua que nem ela mesma compreende, fala que está sendo edificada, a ênfase é total sentimental. Não é um culto racional a Deus. A ênfase é a experiência, um tanto quanto sobrenatural, ela não sabe o que ela está falando. E muitas vezes, essa manifestação dessa língua estranha, ela é resultado de músicas barulhentas, na ênfase, exatamente, sentimental, naquele êxtase, naquele arrebatamento de sentidos, e a pessoa se encontra agora falando numa língua estranha e acha que está sendo edificada. Edificada pelo quê? Deus ele pede de nós um culto que seja racional. Eu quero repetir uma frase, né? A religião cristã é uma religião inteligente. E pela ênfase emocional, porque eles não estavam sendo racionais, porque se eles olhassem e vissem a desordem, bagunça, pessoas que estavam ali, estrangeiras, que não estavam entendendo nada, não falavam aquelas línguas, e essas pessoas não estavam sendo edificadas, não tinha intérprete, calma aí. Esse negócio aqui tá uma loucura, né? Isso aqui tá uma bagunça. Vamos fazer uma coisa inteligente, né? Uma coisa racional. Mas a ênfase estava no emocional. E é justamente isso que Paulo estava combatendo e orientando para que eles voltassem à ordem do culto, né? E hoje nós temos pessoas que pegam esses textos e aplicam ainda no mesmo contexto emocional, que traz a desordem, que traz a bagunça. Que tem que ter esse dom, né? Só que nós vamos ver o seguinte, como o pastor está falando, geralmente esse dom é manifesto em muita euforia, barulho, em momento de gritaria, coisa assim que eu não imagino Paulo fazendo na igreja. Você não vê Paulo eu não imagino Paulo gritando as coisas racionais que ele falava. E aí as pessoas dizem, o Espírito Santo está sendo manifesto, porque estamos falando em línguas. Mas olha só o que diz verso 33. Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas do santo. Agora eu pergunto, é em um momento de paz que é manifesto esse Espírito? É um momento de paz, de meditação, de pensamento na palavra de Deus, de interiorização que saem essas línguas? Ou é em momentos como nós falamos até agora, de êxtase, euforia, barulho, ruído? Normalmente não. Normalmente é no momento de euforia, mas eu já ouvi muitos relatos de pessoas que estavam ali meditando, lendo a palavra, orando, sozinhas no quarto e foram arrebatadas nos sentidos. Sim. Porque na pressão do todo, é claro que todo mundo quer ser batizado pelo Espírito. Claro, daí você vai para uma igreja e daí tem toda aquela ênfase, né, sentimental, experimental, daí a pessoa do seu lado é batizada e você não é, e você quer participar. Aquilo vai preparando a sua mente para que você busque
essa experiência dessa língua estranha, como né? dizem provérbios, né? Como alguém imagina no seu coração, Exatamente. assim né? Exatamente. Então podemos produzir coisas. Mas o foco aqui eu creio que seria no caso, especialmente a ordem da igreja, né? Exato. E geralmente muitos desses dons assim são apresentados ou manifestados em momentos de confusão dentro da igreja, né? É verdade. Então Deus não está sendo representado porque ele não é o autor da confusão. É o que Paulo está dizendo aqui em resumo também. Exato, e a maior manifestação, ou evidência, melhor dizendo, da manifestação do Espírito Santo é 1 Coríntios 13, né? A pessoa muitas vezes se diz ser batizada pelo Espírito, mas ainda continua nos seus próprios pecados, nas suas próprias idolatrias, no egocentrismo, em tudo aquilo que é condenado pelas Escrituras Sagradas, mas diz que foi batizada pelo Espírito. O batismo do Espírito produz o fruto do Espírito, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é o sacrifício, que é o serviço, que é a felicidade, que é a paz, enfim, tudo aquilo que a gente encontra em Gálatas no capítulo 5. Então, separar as coisas, a manifestação do Espírito, do fruto do Espírito, não tem como. Então, a maior evidência é uma vida convertida, uma pessoa que está representando, né, manifestando na vida dela o caráter de Cristo Jesus. Mas aqui no contexto, Paulo fala que eles deveriam, de uma maneira prioritária, procurar o dom de profetizar, né? Que tinha mais um foco de edificação para aqueles que já criam, e o foco da profecia, aí já caminhando para a lição de quinta-feira, né? É qual, né? Porque muitas vezes a gente entende o dom de profecia apenas como prever o futuro. Sim. Qual que é o papel de um profeta? Prever o futuro. Descortinar a história futura. Mas seria só isso, ou o dom de profetizar ele é muito mais amplo do que apenas profetizar o futuro? Vamos falar aí um pouquinho a respeito do dom de profecia. Quer comentar mais alguma coisa? Podemos avançar. Eu só quero ler um texto, na verdade, aqui na Bíblia Legado. Eu quase esqueci. Caso você queira adquirir esta Bíblia, entre no site institutoiag.com.br. Nós temos aí diversas capas, modelos. Você pode adquirir a sua Bíblia, que traz comentários de Ellen White, uma Bíblia maravilhosa. Ela tem no final dela um recurso excelente, que é um guia de estudo bíblico, que você pode adquiri-lo à parte, que é este daqui, ó. Guia de Estudos Bíblicos, a verdade presente e os fundamentos da fé cristã. Aqui nós temos 26 estudos bíblicos. 26 estudos bíblicos, um deles é sobre o dom de profecia, e aqui você tem aquele estudo pergunta, resposta na Bíblia, com notas e comentários. Este estudo está na Bíblia Legado, mas você pode usar a sua Bíblia de preferência, entrar em contato conosco e adquirir este guia para dar estudos bíblicos. É um grande auxiliar aí daqueles que estão pregando o Evangelho e dando estudos bíblicos também. Entre em contato conosco, adquira o seu exemplar. É um tanto quanto recente, né, Moses? Sim, essa publicação. Olha só o que diz aqui na página 1326, que diz o seguinte aqui, ó. É um comentário do capítulo 12, verso 10. Línguas desconhecidas pelo céu. Algumas dessas pessoas têm formas de culto a que chamam dons e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem uma algaravia sem sentido, que deve ser uma algazarra, né? Uhum. Uma bagunça, a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. Você está falando assim, não é só desconhecida do homem, ninguém entende o que você está falando aí. Tais representações são feitas por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons, pelos seus frutos os conhecereis. Então é muito sério, né? Satanás, neste tempo final, operará um falso reavivamento que está muito associado a esta ênfase, né? Neste êxtase, nesta ênfase sentimental que em muitos lugares é manifesto neste falar em línguas estranhas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, com a palavra de Deus. É uma enganação de fato, né? Para produzir aí um falso reavivamento.
quando o verdadeiro te leva à conformidade com a palavra, conformidade com a lei, de conformidade com o caráter de Cristo Jesus também. Vamos avançar então para quinta-feira. Por favor, moço. Sim, aqui nós vemos que Paulo vem ressaltando sobre o dom de línguas, né, acima dele, no sentido de mostrar que ele tem mais fruto, ele produz mais resultado, e a mais importante seria o dom de profecia. Ele diz que os crentes deveriam buscar esse dom, né? Inclusive aqui os versos que menciona são os 3 e o 4. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o que edifica mais a igreja? É justamente o dom de profecia. E como o pastor dizia, nós temos mais de um sentido para a palavra profeta. Nós temos aqui até uma explicação na lição, né, de que vem da palavra grega aqui, profeteu, não sei como é que se fala isso, que pode significar duas coisas: anunciar algo com antecedência ou falar em nome de alguém. E nesse sentido, nem todas as pessoas que escreveram a Bíblia são profetas, no primeiro sentido, mas se nós formos aplicar os dois, todos os que escreveram a Bíblia são profetas. Todos, mesmo Mateus, Marcos, Lucas e João, ensinaram sobre Jesus, efetuaram a profecia. Por quê? Porque falaram em nome dele. O Espírito Santo mesmo, ele profetiza para nós. Por quê? Porque ele fala de Jesus. Então, todo aquele que fala em nome de Deus e transmite a mensagem de Deus está atuando o dom de profecia, colocando ele por prática, né? E nós temos exemplos na Bíblia dessas pessoas. Aqui a própria lição traz 2 exemplos, né, de profetas mesmo que previram o futuro, como Davi em alguns pontos, eu achei que está mencionando Atos 2, 23 e 31. E também é colocado como Silas e quem mais aqui? Silas e Judas, 2 pessoas ali, 2 seguidores da religião. Sim, Atos 15 e 32. Do caminho, exatamente. Os quais profetizaram. Mas o que eles profetizaram? Profetizaram ânimo para os irmãos. Por exemplo, Saul recebeu o Espírito Santo e começou a profetizar. Mas quais profecias? Certamente não foi algo sobre o futuro, foram ali palavras do Espírito Santo que foram colocadas na sua boca para ser faladas, né? Então tem esses 2 sentidos. Portanto, nós não podemos dizer, embora hoje, nos nossos dias atuais, eu particularmente não saiba, não sabemos, não podemos dizer que não haverá, mas um profeta que fale sobre coisas futuras, no sentido de anunciar coisas que ainda vão acontecer, predizer coisas, nós temos uma profetisa que fez essas predições, mas mais do que tudo foi mais focado nessa questão de falar por Deus, entregar uma mensagem de Deus para o povo. E cada vez que nós levamos essa mensagem que alguém não conhece, nós estamos profetizando também para essa pessoa. Isso é um fato. A profecia, portanto, é falar em nome de Deus. Cada pessoa que se põe no púlpito para pregar, ela deve se consagrar. Quem sobe lá só para falar de si mesmo, não vai falar em lugar de Deus, vai falar de si mesmo. Mas quando a pessoa se submete a falar em nome de Deus, se entrega em oração, Deus realmente vai usar a sua boca. E ele vai falar como profeta. Então, por isso, Paulo diz, busquem esse dom. E é interessante, o dom de profecia, ele obriga a pessoa a conhecer as profecias. É bem interessante também. Porque você não vai... Conhecer a palavra com profundidade. Né? Exatamente, o dom de profecia ele não vem aleatoriamente para alguém que não tem o mínimo de interesse ou de conhecimento de nada, e fala, não, agora você vai começar a falar. Não, Deus nos apresenta a sua palavra, nós devemos... E por que eu digo que nós devemos conhecer a palavra? Porque um profeta nunca contradiz o outro. Então Deus nunca vai poder nos usar para falar aquilo que vai contra a palavra já antes escrita. Né? É verdade. Assim, o dom de profecia ele vai edificar a igreja e não se limita apenas a prever o futuro, mas sim a ensinar no lugar de Deus, ou anunciar algo por Deus, para Deus. Né? Exatamente. E existem alguns que têm uma compreensão que a gente chama de cessacionistas, né? Isso. Acreditam que os dons espirituais estavam relacionados apenas à igreja primitiva, à igreja apostólica. Mas quando nós vamos ler diversos textos da Bíblia, eu gostaria de ler um desses textos que fala também da finalidade dos dons, e não apenas que os dons não cessaram, está aqui em Efésios 4. É interessante analisarmos a Bíblia como um todo, né, para não tomarmos um posicionamento teológico de crença que molda a nossa prática. Muitos pensam assim, mas pouco importa se eu acreditar que os dons cessaram ou ainda não, ou eles serão manifestos apenas num tempo específico.
Enfim, a teoria molda a prática. É importante nós termos uma compreensão correta das Sagradas Escrituras, né? Do versículo 11 até o versículo 16. Vamos ler. Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo, falando depois da ascensão de Cristo, né, da exaltação de Cristo, a partir do momento da sua obra no santuário celestial, o derramamento do Espírito, e pelo Espírito vêm os dons espirituais. O que diz aqui verso 11? E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só que claro isso, né? Até que todos cheguemos o quê? À unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, parece que é um resumo da lição isso aqui, né? Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É o resumo de fato da lição. E outro texto muito claro, em Atos 2,39, Pedro diz claramente que aquilo que eles estavam vendo era uma promessa que tinha sido feita para eles e para aqueles que no futuro acreditariam, ou seja, para nós. Então os dons sempre acompanhariam a igreja de Cristo. Até quando? Até o fim dos tempos. Porque sempre a igreja precisa ser edificada, sempre bem consolidada, sempre precisa da unidade, do conhecimento de Cristo. E eu diria até tem outro texto. E da proclamação do Evangelho. Exato. Tem até um texto que é usado para dizer que os dons já cessaram pelos cessacionistas. Está aqui em em 1 Coríntios 13, e o verso 8 que nós lemos. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. E eles dizem que esse tempo já chegou. O verso 10 diz, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que significa quando vier o que é perfeito? Já veio o que era perfeito? O que nós estamos esperando já se cumpriu? Em Efésios parece que são paralelos esses textos. É verdade. Porque em Efésios fala que, o verso 13, até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O que vai acontecer quando isso ocorrer? Acabou a obra de Cristo. Acabou a obra de Cristo, nós vamos para o céu, acabou. Isso ainda não aconteceu. Jesus, né? Exatamente. Isso ainda não aconteceu. O que é perfeito ainda não veio, o verso 10 aqui. E aí ele coloca aqui, ele disse em Efésios, para que não sejamos como crianças. E aqui ele coloca no verso 11, quando eu era criança, falava como criança. Parece que é paralelo realmente o texto. Exatamente. Mas ele diz o seguinte no verso 12, para concluir. Agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando isso se cumprirá? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ou seja, até lá, as profecias não cessarão os dons, o conhecimento, as línguas, nada disso vai cessar até aquele momento, né? Exatamente. Então, ainda estão em vigor os dons e nós devemos buscar. E sendo mais preciso teologicamente, a gente pode falar que é até a obra final de Cristo no santuário celestial. Quando ele deixa a obra, o Espírito Santo deixa de atuar para a conversão, então para que serve agora os dons espirituais? A igreja está edificada e unida perfeitamente. Reflete perfeitamente o caráter de Cristo. O evangelho já foi pregado, acabou a obra. Acabou, Jesus volta, esses dons cessam, mas existe o amor que permanecerá para todo sempre. E a profecia, tendo isso em vista, que os dons estariam até o fim, apresenta que pro remanescente, o que é o remanescente? Deus sempre teve o seu povo desde Adão e Eva até os nossos dias. Para o povo remanescente, Deus manifestaria o dom de profecia, que não está relacionado apenas a prever o futuro, mas como vimos, né, edificar, exortar, consolar, tem todos esses aspectos da mensagem profética, né? Orientar a vida presente da igreja, tem esse aspecto de ser o profeta um porta-voz de Deus. E aí Apocalipse 12, versículo 17 diz, né? E o dragão irou-se com a mulher, dragão, Satanás, mulher, igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que tem duas características, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus
é o dom profético. E nós entendemos que este dom profético foi manifesto na vida de Ellen White, que diz a respeito de si mesma. Muitos perguntam se eu sou uma profeta, uma profetisa, e eu tenho respondido que eu sou muito mais do que uma profeta, e ela estava respondendo na concepção de profeta, de prever o futuro. Sim. Eu sou a mensageira do Senhor. É neste entendimento, né? Dizer algo em nome de alguém. Eu sou a mensageira do Senhor, eu sou a carteira do Senhor. Eu estou aqui para entregar uma mensagem para a igreja, para edificar, para exortar, para consolar, para corrigir. A minha mensagem é muito mais do que ficar prevendo o futuro, por mais que Ellen White teve Visões, né? visões e aspectos a respeito do futuro. E aqui a lição traz, né, características para distinguirmos a manifestação de um verdadeiro profeta e de um falso profeta. São 4 aspectos aqui, vocês podem ler posteriormente. Então é por isso que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, entendemos que Ellen White recebe este dom. Eu não posso falar que ela é. Não, ela recebeu o dom da parte do Espírito, que escolheu ela. Por que escolheu ela? Nós não lemos lá em 1 Coríntios 12? O dom vem de quem? Do Espírito. Ele dá a quem ele quer, ele escolhe, ele manifesta a hora que ele quiser. Deus é soberano na manifestação e na distribuição dos dons espirituais. Entendemos que ela cumpre esta profecia, e Deus pode certamente levantar outras pessoas quando Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele certamente é o Senhor, Ele é o cabeça do corpo, que é dele, né, que deve estar sempre bem ajustado. Amém. Bom, as considerações finais, essa lição que foi também bem instrutiva, maravilhosa, Paulo dando a ênfase na importância dessa religião inteligente, né, de fazermos tudo sempre em ordem para Deus, de procurarmos os dons espirituais mediante a consagração, a oração, o derramar do Espírito, para a nossa edificação e proclamação do Evangelho. Vamos concluir esta lição, então. Amém. 2 coisas me ficaram bastante dessa lição. Uma delas é justamente a nossa necessidade de cuidarmos uns dos outros como o corpo faz, como nossos membros o fazem, e lembrar que Deus, Ele ainda deseja derramar o seu Espírito e entregar dons aos homens, mas Amém. Isso acontecerá segundo, primeiramente, o desejar do Espírito e também segundo a disposição do vaso, para que ele seja usado nisso. E por fim, Paulo termina o capítulo até dizendo, né, todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Amém. Então que nós busquemos este Espírito, um Espírito abnegado, de ordem e disciplina na causa de Deus. Amém, louvado seja Deus. Muito obrigado, Mozo, pela sua participação. Peço que você deixe o like, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no canal também. Caso você esteja assistindo pela Rede Advir, vem para cá também para o canal do IAG, temos muitos conteúdos aqui também. A sua participação e presença aqui é uma bênção para todos nós, certamente tem sido para a sua vida também. Vamos finalizar com uma oração? Vamos neste momento fechar os olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por nos chamarmos para fazermos parte do Teu corpo, a igreja, do qual Cristo é a cabeça, e que Ele seja sempre o nosso comandante, e rogamos que o Senhor nos use da maneira como Tu quiseres, a hora que Tu quiseres, de conformidade com a Tua soberania, Senhor. Nos dê dons espirituais para a nossa edificação e para a proclamação do Evangelho. Queremos ter o nosso coração batendo com o Teu, na salvação, no anelo de salvação de almas, e que possamos sempre oferecer a Ti tudo com ordem, tudo com decência, porque Tu és digno de receber sempre o nosso melhor. Amém. E livra-nos do engano, livra-nos da falsa profecia, livra-nos de tudo aquilo que tem, muitas vezes, nos tentado a desviar de Ti, da Tua verdade e vontade. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham aqui no canal do IAG, a Tua igreja espalhada por este mundo, e que nós cheguemos à unidade, a um corpo bem consolidado, ajustado, que possamos juntos refletir o Teu caráter. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, que estaremos estudando a lição de número 7. Que Deus nos abençoe e que esta semana seja uma semana de manifestação dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, e que Deus te use poderosamente para que você proclame o Evangelho, para trazer mais pessoas para o corpo de Cristo, no qual nós devemos estar bem ajustados e consolidados. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. IAG, juntos avançaremos.